Sem dúvida, Uribe. Muito boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Os Estados Unidos enfraquecendo mais uma importante instituição internacional. Precisamos lembrar, antes de qualquer coisa, que os Estados Unidos, a Rússia, a China, o próprio governo israelense não reconhecem a jurisprudência do Tribunal Penal Internacional. Eles nunca reconheceram esses países, nunca reconheceram o tribunal como uma entidade que tinha o direito e o dever de punir criminosos internacionais. E por que esses países não aceitaram nunca a jurisprudência desse tribunal? Nunca aceitaram a existência na prática desse tribunal? Justamente porque temiam que o tribunal pudesse colocar os seus cidadãos sob investigação e eventualmente prendê-los. Os Estados Unidos comemoraram muito quando o Tribunal Penal Internacional resolveu emitir um mandado de prisão contra o presidente russo Vladimir Putin por supostos crimes de guerra ocorridos na Ucrânia. Depois, ainda no mandato do presidente Joe Biden, os americanos reclamaram da mesma ação, ou seja, a emissão de um mandado de prisão contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa, então o ministro da Defesa de Israel, por supostos crimes de guerra na faixa de Gaza. Lembrando que o tribunal também pediu a prisão de líderes palestinos, líderes do Hamas envolvidos na guerra. Inclusive um deles, Yahya Sinwar, que era o grande líder do Hamas, foi morto durante a guerra. Então os Estados Unidos já mostravam ali dois pesos e duas medidas. Comemorava a ação do tribunal contra um rival, o presidente Putin, e criticava o mesmo tribunal por ações muito parecidas contra um aliado, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Agora, o presidente Donald Trump impõe essas sanções contra membros do tribunal, dizendo que ele não tem legitimidade. Quem mais reclamou disso, Uribe? A Europa, que está ficando cada vez mais sozinha ali como grande defensor dos valores internacionais e do sistema internacional, inclusive de justiça, porque, como eu lembrei logo no começo, grandes países, grandes potências militares como Rússia, China, Estados Unidos não reconhecem o tribunal. A União Europeia, praticamente todos os países reconhecem, Grã-Bretanha aqui também reconhece, o Reino Unido e vários outros países. Então, a União Europeia fica aí em meio a países autoritários e em meio a essa guinada dos Estados Unidos contra grandes instituições internacionais, com a missão de tentar defender justamente esse arcabouço internacional, entre eles o Tribunal Penal Internacional. Isso deve ter um impacto limitado na corte, visto que os Estados Unidos já não aceitavam a legitimidade, vamos dizer assim, do Tribunal Penal Internacional, mas, para todos os efeitos, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, vão continuar tendo que ficar muito mais tempo nos seus países e podem visitar apenas várias poucas nações que não também concordam com o Tribunal Penal Internacional. Então, se um deles fosse, por exemplo, ao Brasil, que reconhece o Tribunal Penal Internacional, teriam que ser presos, tanto Benjamin Netanyahu como Vladimir Putin. Até deve ser por isso que Vladimir Putin não virá aos BRICS, que será neste ano no Brasil, porque qualquer juiz pode acabar pedindo a prisão dele. Importante lembrar, o multilateralismo é muito importante e ele foi criado principalmente depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. São instituições internacionais que conseguem segurar alguns conflitos. A partir do momento em que não se legitima essas autoridades, a gente tem cenários da possibilidade de guerras e conflitos muito maiores. Obrigado, Américo, pelas informações. Pode arrematar, Américo. Não, só para lembrar, isso também mostra dois pesos e duas medidas. Quando o tribunal toma medidas contra rivais ou que os Estados Unidos concordam, o tribunal é bom, o tribunal funciona. Quando é contra os aliados dos Estados Unidos, ele não tem legitimidade. Então isso enfraquece completamente esses órgãos internacionais.